Olá, vamos continuar estudando o logaritmo? Agora nós vamos falar sobre a condição de existência do logaritmo. O que é isso? Às vezes vai aparecer uma incógnita no logaritmando, às vezes vai aparecer uma incógnita na base. Então, a gente tem uma condição para que isso possa acontecer. Por exemplo, então você já sabe que o log de um número na base A, ele é igual a x, por exemplo, né? Só que aqui nesse B, ó, esse B, ele se chama logaritmando. Esse logaritmando tem que ser maior do que zero. E esse A, que é a base, ele tem que ser maior do que zero e também ele não pode ser 1. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, quando nós temos a condição de existência, quando o x aparece no logaritmando ou na base, aí a gente tem que respeitar essa condição de existência. Então, dá uma olhadinha aqui no número 1. Para que valores de x, tá vendo? O nosso x aqui, ó, ele aparece no logaritmando, é o nosso b, tá vendo? Ó, log de B na base A, é esse B aqui. Então, para que valores de x existe o logaritmo? Só existe esse logaritmo quando, dá uma olhada, o B tem que ser maior que zero. Então, você vai pegar esse lado, esse seu valor do B aqui, ou seja, o logaritmando, e vai colocar que ele é maior que zero. Então, essa condição de existência, ela serve para você só simplesmente descobrir qual é o valor do x. Então, você resolve, né? Lembra como que você resolve uma inequação? Então, fica lá, 5x é maior, esse menos 10 passa para o outro lado que 10. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, ele passa embaixo dividindo dos dois lados, né? Se você se lembra da inequação, assim que você resolve. Então, esse x tem que ser maior do que 2. Acabou. Então, ele só está querendo que você descobre para que valor de x existe o logaritmando. Então, como que fica a resposta? A solução fica assim, ó. Que o x pertence aos reais, o x pertence aos reais, tal que... E você copia essa resposta. O x tem que ser maior do que 2. Então, se você colocar o 2 aqui, ó, quanto que é 5 vezes 2? Não é 10? 10 menos 10. 10 menos 10 não vai dar zero? Então, não pode ser o 2. Só serve números maiores do que 2. Ou seja, o 2,1 já serve, o 3, o 4, o 5. O 2 vai dar zero e ali não pode ser zero, ali tem que ser maior do que zero. Então, o que você está achando aqui é uma condição de existência. Tem que ser um número maior do que 2. Vamos fazer mais um? Então, aqui você tem que treinar, pegar exercícios que são para você descobrir se existe ou não o logaritmo. Tudo bem? Vamos fazer mais um agora, quando a base é uma incógnita. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Então, para que valores, eu esqueci, para que valores de x existe o logaritmo? Deixa eu escrever ele maior aqui para você, ó. Então, o que está escrito ali? O logaritmo de 7 na base x mais 2. Então, a gente escreve assim, tá? Dá uma olhada agora. Esse meu log aqui, ó, tá vendo? O log de B na base A. Esse A aqui é esse A aqui, ó. Ele tem que ser o quê? Diferente de 1, ou seja, a base aqui tem que ser diferente de 1 e a base tem que ser maior do que 0. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar essa base, que é x mais 2, e vamos fazer dois momentos. Vamos fazer para ser diferente de 1 e x mais 2 vai ter que ser maior do que 0. Então,
Lembrando que isso daqui se chama diferente e esse aqui é maior. Aí é só você resolver. Que número que nós vamos colocar aqui? É só passar o 2 para o outro lado, mesma coisa, né? O x é diferente de 1 menos 2, tá vendo, ó? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá, para a gente ter espaço para o outro. O x é diferente de 1 menos 2. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. Pode ser outro número, mas não pode ser o menos 1. Porque se você colocar o menos 1 ali, ó, então você teria menos 1 mais 2. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. E nós temos que o a tem que ser maior do que 1. A base é positiva e tem que ser diferente de 1, tá? Então, isso daqui é o que está constando. Se você colocar o menos 1, ele vai ser igual a 1. Então, tem que ser diferente. Aí, o que nós vamos fazer a outra continha? X mais 2 maior do que 0. Então, o x é maior que menos 2. Se você colocar o menos 2 ali, vai dar 0. E a base não pode ser 0, certo? Então, pela condição de existência, só a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, pelo que está escrito ali, a base tem que ser diferente de 1. Então, como que vai ficar a resposta? Logo, você já achou as duas condições ali, certo? Isso daqui são condições. Logo, você tem que o x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 2, é só copiar essas respostas aqui, tá? E o x tem que ser diferente de menos 1. Então, eu espero que você tenha entendido a condição de existência para quando o logaritmando tiver uma letra, uma incógnita, e você tem que descobrir esses valores da incógnita. Muito obrigada por hoje.